Olá, então eu vim aqui conversar sobre o livro As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Esse livro foi o meu livro escolhido para o desafio de 12 livros para 2021, de junho de 2021, né? É o livro que eu escolhi para o desafio, porque ele é um livro de poesias e eu não costumo ler tanta poesia, e ele é um grande clássico, né? Da literatura e da poesia francesa, né? Ele é um marco tanto para o simbolismo quanto para o modernismo, para a poesia moderna. Ele é considerado, Charles Baudelaire, junto com Walt Whitman, os pais da poesia moderna, né, como a gente conhece hoje. E aí, eu vou falar um pouco sobre o livro depois, mas eu queria começar falando um pouco sobre o Charles Baudelaire. Acho que isso diz muito da poesia dele, né? Assim, a gente entendeu um pouco a vida do autor e do contexto que ele vivia. E aí o que a gente tem é, o Charles Baudelaire nasceu em 1821, e aí ele nasce numa família abastada, tipo, o pai é bastante rico e a mãe muito nova se casa com esse homem muito rico e intelectual, ele frequentava ali a intelectualidade da época, e aí ele morre com o Baudelaire ainda muito novo. O Baudelaire tinha de 4 a 6 anos, acho que ele tinha 6 anos quando o pai vai morrer. No ano seguinte, a mãe vai se casar com um novo homem, né, que também é rico e que também frequenta ali a intelectualidade francesa. Então, Baudelaire, ele não passou necessidade durante a infância, pelo contrário, ele teve acesso a uma boa educação. E aí, conforme ele foi crescendo, ele vai se rebelando, aí ele vai se tornando um grande boêmio. Então, ele vai frequentar os bares, ele vai fazer um uso bastante excessivo do álcool. Então ele vai fazer parte daquela geração que vai viver o absinto, né? Aquela loucura do absinto de beber intensamente. Ele usou haxixe também, enfim, ópio. Ele foi um desse jovem boêmio mesmo que se entregou ao uso de substâncias, né? Vivia as noitadas, envolvimento com prostitutas e tudo mais, e com a intelectualidade também. Ele foi considerado aí um jovem rebelde, enfim, boêmio. E aí ele nessas andanças ele conhece algumas pessoas, né, que de alguma forma vão influenciar aí a poesia dele. Mas ele ganha uma herança do pai dele, né, que o pai dele deixou um bom dinheiro para ele. No entanto, ele, quando fica de maior e tem acesso a essa herança, em 2 anos ele torna metade da herança, e a mãe, muito preocupada, junto com o padrasto, entra com a ação na justiça para poder ter controle sobre essa herança, para não permitir que ele gastasse tudo de uma vez e viesse a passar necessidades. Então ele passa a receber uma pensão, né? Tipo uma quantia por mês ali para se manter. E aí no meio disso, ele vai se tornar uma pessoa que escreve críticas literárias, ele faz críticas de arte e crítica literária. E ele vai lançar o livro dele, né, As Flores do Mal, em 1857. Então, ele nasceu em 21, em 57 ele lança a poesia dele, e em 1867 ele vai falecer. Então, 10 anos depois de publicar As Flores do Mal, o Baudelaire vai morrer em decorrência de uma sífilis, né, de complicações decorrentes de sífilis. Ele vai, no ano anterior, parar até de falar e de conseguir escrever por conta de AVCs que ele vai ter. Então é isso, assim, tipo, o contexto do Baudelaire é que ele muito jovem, ele se envolve com drogas, ele se envolve com a boemia da França, né, do século XIX, e ele vai morrer muito cedo, ele morre com 46 anos. Então, o livro dele, o livro da vida dele vai ser esse, As Flores do Mal, embora ele tenha publicado aí algumas críticas, né, como eu disse, de arte e de literatura. Inclusive o termo modernismo foi ele quem cunhou, né, já existia o adjetivo moderno para se qualificar as coisas, mas é ele quem atribui essa característica de modernismo a uma certa vertente, né, que pensa aí, por exemplo, que é o que ele faz na poesia dele, de pensar o urbano, de pensar a cidade. E aí, de alguma forma, ele é atrelado, ele é vinculado com o romantismo, mas ele tem essa perspectiva de pensar não o bucolismo do campo, mas uma realidade mais pautada no urbanismo. E aí, por isso, ele é considerado um dos pais da poesia moderna, junto com Walt Whitman. E aí As Flores do Mal é muito isso, embora o que a gente vai ter aqui nessa obra propriamente, né? Assim, ela é dividida em 6 partes, que seriam spleen e ideal, spleen relacionado com essa coisa da melancolia e do tédio, quadros parisienses, o vinho, Flores do Mal, que é o título da obra, Revolta, a Morte, e nessa edição especificamente tem alguns poemas póstumos, né, que foram integrados aqui, juntados nesse livro,
porque como ele só publicou essa grande obra de poesia, foram inserindo algumas partes nela. E aí, quando ele publicou essa obra em 1857, 2 meses depois essa obra já foi recolhida porque ela foi acusada de corromper a moral e os bons costumes. Então ela foi aí considerada uma obra subversiva. Então, os textos que foram considerados subversivos, né, que corrompiam aí a moral e os bons costumes, são As Joias, o Let's, A Que É Muito Alegre. Isso varia, tá, gente? Assim, dependendo da tradução, o título pode variar. Lesbos, As Réprobas, e em outras edições eu acho que tá como As Mulheres Malvadas, As Réprobas. E aí, por fim, As Metamorfoses do Vampiro. Então, são textos aqui que vão mexer com a coisa do lesbianismo, com a coisa da sexualidade. Tem alguns textos que, por exemplo, ele fala de Satã. E aí é uma poesia que retoma muito, né, assim, a mitologia, mas também questões católicas, né, mexe com isso, quando ele, por exemplo, mexe com essa coisa de Satã. Então é uma poesia que a crítica diz que se aproxima do prosaísmo da fala. O Baudelaire, ele seguia muito as métricas, ele tem os versos alexandrinos e alguns sonetos, e ele segue muito estritamente a coisa da métrica. Então, as traduções aqui no Brasil, por muito tempo, prezou pela métrica ao invés do conteúdo, né? Assim, de pensar um conteúdo que se aproxima mais dessa fala prosaica. Porque, pelo menos aqui nessa edição, a fala e a linguagem utilizada ainda é muito rebuscada, ainda não é tão acessível. Então, foi difícil para mim me vincular com esses textos nesse sentido, assim, porque, por vezes, essa coisa tão bem elaborada dificulta o entendimento, né? Não se aproxima tanto da fala e talvez essa edição não seja uma edição ideal para a leitura desse livro. Eu quis fazer mesmo assim porque eu queria ter essa primeira leitura, porque eu sabia que por ser esse livro de poesia clássica, clássica no sentido de que virou um clássico, eu iria retornar a ele em outros momentos, mas, enfim, queria ter esse primeiro contato mínimo com a obra de Baudelaire, por ser esse livro, né, considerado aí um marco na literatura e na poesia. E eu não conhecia nada, assim, nunca tinha lido nada do Baudelaire e quis me aproximar da poesia dele de alguma forma. E o ideal mesmo é a gente acompanhar isso de uma edição bilíngue, né? Mesmo que a gente não tenha tanta proximidade com o francês, às vezes a gente consegue, tendo uma tradução ali para a gente se basear, ter um certo referencial. Então é isso, assim, de fato, apesar de nem sempre ser tão compreensível a poesia, o texto traz algumas notas de rodapé que esclarecem algumas referências que ele faz. Então, o texto dele trata das diversas temáticas, assim como bons livros de poesia tratam de coisas muito cotidianas, como o amor, a morte, a decadência, o tempo. Então, tudo isso vai estar presente na poesia do Baudelaire. E aí a gente percebe que nesse sentido ele é de fato subversivo, ele traz essas temáticas de uma sexualidade, enfim, ele se coloca mesmo como esse ser que reflete sobre a própria existência. Então é isso, eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Livro de poesia é muito isso, assim, para mim não é muito sobre a poesia em si, mas sobre a forma como a gente é afetado por essa leitura, e nesse sentido gostei dessa leitura e recomendo, mas confesso que eu vou buscar outras edições para retomar essa leitura, que de fato foi basicamente a primeira aproximação, e eu queria muito mais compartilhar essa aproximação que eu tive com vocês do que propriamente trazer aqui um tratado sobre a obra, que nunca é minha intenção. E aí eu vou finalizar com as palavras do Paul Valéry sobre a obra do Baudelaire, que ele diz assim: As Flores do Mal não contêm poemas, nem lendas, nem nada que tenha que ver com uma forma narrativa. Não há nelas nenhum discurso filosófico. A política está ausente por completo. As descrições, escassas, são sempre densas de significado, mas no livro tudo é fascinação, música, sensualidade abstrata e poderosa. E eu acho que é muito isso, assim, eu acho que o Paul Valéry resume bem o que é esse livro de uma forma geral. E é isso, e até a próxima.